Olá, eu sou a professora Marisa, sou professora da Escola Educativa e estou aqui hoje para conversar com vocês um pouco sobre geografia. Na última aula que nós tivemos, nós conversamos um pouco sobre os povos e os espaços que eles habitam no nosso Brasil. E eu fiquei de conversar com vocês sobre cada um desses povos, ou pelo menos sobre alguns desses povos e que habitam determinadas regiões do nosso país. Então nós vamos começar hoje falando sobre alguns povos que habitam a região norte do nosso Brasil. Na região norte, nós encontramos os povos indígenas. Este talvez seja o povo mais tradicional, a população mais tradicional que existe em nosso país. Por quê? Eles já estavam aqui quando os portugueses chegaram e descobriram o nosso país. Os povos indígenas vivem basicamente na região norte, principalmente na floresta amazônica, e vivem do extrativismo. Eles pegam da natureza aquilo que a natureza lhes dá, preservam as plantas, preservam os rios para que eles continuem usufruindo dos benefícios que a natureza oferece. Além disso, eles praticam a agricultura de subsistência, que é a agricultura em pequena escala, plantam aquilo que eles vão precisar consumir. E o mais importante, eles vivem em equilíbrio total com a natureza. Sabem falar sobre as luas, sabem falar sobre a nascente dos rios, sabem falar quando que uma planta nasce, em que época que é melhor plantar. Total equilíbrio com a natureza. Praticam um desenvolvimento sustentável, como nós conversamos na última aula. Outro povo que vive também na região norte, mas agora mais perto dos rios, são os ribeirinhos. Ribeirinhos vivem basicamente da pesca e moram em casas que nós chamamos de palafitas. São casinhas feitas de madeira que ficam acima do nível do rio, com colunas de madeira também para que o rio, ao elevar seu nível, não transborde e não inunde as suas casas. E são pessoas que vivem em baixas condições de vida, vivem com o mínimo necessário, mas estão sempre preocupados também em cuidar da natureza, porque é dela que eles conseguem a sua sobrevivência. E outro povo que vive também lá no meio da mata da Amazônia, que vive do extrativismo, são os seringueiros. Os seringueiros são pessoas que vivem em comunidades pequenas, na verdade pequenas famílias que moram isoladas umas das outras no meio da mata, com o objetivo de extrair da seringueira o látex. O látex é a matéria-prima para a gente produzir a borracha. E esses seringueiros são considerados guardiões da floresta. Por quê? Eles cuidam da natureza de tal forma para que outras pessoas não derrubem árvores, não coloquem fogo, porque eles precisam dessas árvores para conseguir o sustento deles. Com a venda da matéria-prima que eles coletam, é que eles sustentam as suas famílias. E olha que interessante, essa é uma profissão que passa de pai para filho. Eles mantêm essa tradição dentro da própria família. Assim, falando da região norte, então, nós temos os indígenas, os ribeirinhos e os seringueiros. Mudando um pouquinho para a região nordeste do nosso país, nós vamos encontrar outros dois povos, outras duas populações bem tradicionais. Uma população são os jangadeiros. Eles vivem no litoral do Nordeste, praticam a pesca, usam a prática da pesca para o sustento próprio, usam a prática da pesca para poder vender algumas coisas também e conseguirem um sustento maior, mas são pessoas que usam também o conhecimento que eles têm das marés, o conhecimento que eles têm da natureza, para produzirem coisas de artesanato, para produzirem outros tipos de alimento com aquilo que eles conseguem do mar e da natureza ao redor do litoral. Vivem em casas muito simples e sofrem muito com os barcos de grandes pescadores que utilizam altas tecnologias para conseguirem grandes mercados de pesca. Os jangadeiros utilizam até hoje jangadas muito tradicionais, feitas de madeira, feitas com bambus, feitas com cipós enrolados, para que eles possam produzir assim aquilo que eles precisam para sobreviver.
E ainda na região Nordeste, mais especificamente no Maranhão e na Bahia, nós vamos encontrar lá no meio desses estados, não mais no litoral, mas mais no meio desses estados, a comunidade dos quilombolas. Essa comunidade ela se formou na época em que o Brasil ainda era colônia e tinha os escravos aqui dentro do nosso país. E quando os escravos fugiam das fazendas, eles se reuniam em comunidades para que um ajudasse o outro a sobreviver. E essas eram as comunidades quilombolas. Essas comunidades existem até hoje, no Maranhão e na Bahia e em alguns outros estados do Nordeste. Ela é formada por descendentes de escravos hoje, ela vive da agricultura de subsistência e também dos frutos que a natureza permite que eles tenham coletado. Mas algo muito importante sobre esta comunidade e que nos faz conhecer pouco deles é que eles vivem isolados, justamente por ser uma tradição que vem desde a época que eles eram fugitivos das fazendas. Eles precisavam ficar escondidos, precisavam ficar isolados de todas as outras coisas e essa tradição eles mantêm até hoje. Por isso que às vezes passam por problemas de fome, por problemas de saúde, porque não têm acesso a outras coisas que as outras cidades oferecem. E ainda agora, a gente pode ver que na região sul e sudeste, no litoral dessas duas regiões, nós encontramos a população dos caiçaras. Caiçaras é a população que vive no litoral e vive basicamente do extrativismo. Para que eles usam o extrativismo? Para produzir artesanato, para pesca e para coletar frutos da natureza. São pessoas que nascem naquele lugar, vivem naquele lugar e a sua sobrevivência depende do extrativismo da natureza. Todas essas populações que nós estamos vendo aqui são pessoas que vivem basicamente daquilo que eles podem fazer através do desenvolvimento sustentável. E está aí a importância dessas populações tradicionais. Eles nos ensinam a usar da maneira correta aquilo que a natureza nos dá, sem agredir a natureza, sem desmatar, sem sujar os rios, sem poluir o ar. Eles nos ensinam a melhor maneira de manter tudo aquilo que nós já obtivemos da natureza para que outras gerações possam usufruir disso também. Espero que você tenha gostado desta aula e nós nos vemos em outros momentos. Muito obrigada!